Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre o Manchester City, sobre algumas especulações que estão tendo, e eu vou me intrometer porque essa é a minha função aqui no canal, então eu tenho esse direito. Vou me intrometer um pouco nessas especulações, dar alguns palpites e também colocar alguns outros pontos que eu acho que são interessantes para a gente falar, tá? O Manchester City, nessa temporada, a gente está falando isso no dia 22/3, ou seja, o Manchester City ainda não jogou contra o Bayern de Munique, ainda não acabou a Premier League, mas basicamente a vaga para a próxima Champions League está garantida. E aquele imbróglio de estar ou não fora dos padrões fiscais da Premier ainda não foi julgado, ou seja, a gente não tem noção do que vai acontecer nesse sentido. Então as especulações nossas estão voltadas para uma equipe que não será punida, tá? Assim, sem a punição, né? A gente está fazendo um cenário sem a punição, e esse cenário sem a punição também está sendo colocado onde uma equipe vai poder contratar à vontade, trazer jogadores. Então são as especulações que se tem hoje no mercado, mas também as especulações que a gente pode colocar aqui em outros cenários. A gente vai explicar isso melhor ao longo do vídeo, tá? Então vamos à arte que a gente fez para esta equipe. Eu vou ajudar Pep Guardiola, e sim, eu estou ficando tão careca quanto ele. Em breve, vídeos carecas nesse canal. Seguinte, pessoal, quando a gente for olhar a equipe do Manchester City, vamos olhar a equipe que hoje, em tese, é a titular, né? Então temos aqui o Ederson no gol, o Walker, Rúben Dias, Laporte, Ake, Rode, De Bruyne, Gundogan, Mahrez, Grealish e Haaland, tá? Dos reservas, quem eu acho que não sai, ou pelo menos não tem nenhuma especulação avisando de possíveis saídas. Não tem especulação sobre o goleiro, né, sobre o Ortega. Stones e Akanji também não tem. Aqui tem um errinho. Kanji. Também não tem nenhuma especulação sobre o Akanji, por exemplo, ou sobre o Stones. As coisas são mais tranquilas nesse sentido, né? A defesa não é exatamente o ponto fraco do Manchester City, e aí eu estou falando das duplas de zaga, né? Até porque você tem o Ake improvisado na esquerda, né? Ele na verdade não é um lateral esquerdo, ele é um zagueiro pela esquerda. Então assim, você tem 5 bons zagueiros ali, 2 na minha opinião excelentes, são o Laporte e também o Rúben Dias, e você tem outros 3 bons zagueiros ali que vão te compor e vão repor caso esses 2 não estejam presentes de uma forma muito tranquila ao longo da temporada. E aí a gente vai para as laterais, que talvez seja o grande ponto fraco hoje do Manchester City, que é justamente o Rico Lewis e o Sérgio Gomes, são os reservas hoje atualmente. O Ake tem jogado improvisado na esquerda e o Kyle Walker já é titular absoluto da equipe do Guardiola há muito tempo, né? Então não se imagina que vá se trazer alguém para essa posição, tá? O reserva imediato do Gundogan seria o Calvin Phillips, seria o reserva imediato do Gundogan. A especulação que se tem do Calvin Phillips seria de uma possível troca com o Newcastle. A gente vai chegar a isso lá à frente, então por isso que ele está marcado ali em cinza, ou seja, há uma especulação de saída para ele já na próxima janela de transferência. A gente vai chegar nesse ponto em breve. Dos jogadores que vão repor diretamente o Gundogan e o Kevin De Bruyne, você tem o Bernardo Silva e o Foden, que são os mesmos jogadores que vão repor tanto o Grealish quanto o Mahrez, tá? Então, assim, desses 4 jogadores, eles vão ter as 2 peças de reposição muito parecidas, tá? O Máximo Perrone, que é um meio central argentino, novo, 20 anos, não vem se firmando, até porque acabou de chegar na metade da temporada, então assim, vai demorar um tempo e a gente não sabe onde vai estar o encaixe dele para a equipe do City, tá? Assim como o Cole Palmer também é um atacante que por vezes joga na função do Haaland, por exemplo, ou pelas pontas, mas também a gente não sabe em que ponto da temporada ele vai estar ali presente como um possível substituto direto desses jogadores, coisa que ainda não aconteceu, por isso estão aqui como sub, tá? O Bernardo Silva, há uma especulação dele, de uma possível saída dele para 2 equipes. Uma delas seria o Barcelona, que estaria interessado no Bernardo Silva, e a segunda equipe que estaria interessada seria justamente o Paris Saint-Germain, tá? Então você tem uma especulação forte de 2 equipes. O Barcelona com menos poder aquisitivo, obviamente, né, por toda a situação, mas um Paris Saint-Germain, de fato, com muito poder aquisitivo, e muitos dizem que o Bernardo Silva estaria querendo sair
do Manchester City, né, para ter uma nova experiência no futebol. Tá? Então, por isso aqui também é em cinza. Já o Julian Álvares seria o substituto natural do Haaland, tá? Apesar de que muitas vezes eles estão jogando juntos nesse momento na temporada. Tá? E aqui o Cancelo, que está emprestado ao Bayern de Munique, e aí você tem especulações, seja da compra efetiva, né, de efetivar a compra pelo Bayern de Munique, ou também você vai ter ele especulado no Barcelona. Também é outro agente que está especulando o Cancelo. E aí a gente vai observar as especulações que se tem hoje na mídia sobre possíveis jogadores que o Manchester City estaria atrás. Tá? Então, tudo especulações, nada de fato concreto ainda. Tá? Você tem uma especulação sobre o Bruno Guimarães, então aquela troca do Calvin Phillips seria justamente pelo Bruno Guimarães, seria uma troca direta mais um valor financeiro do City para o Newcastle, né? Seria a primeira. Acho uma boa? Acho um bom reserva. Com o Gundogan e com o De Bruyne, eu não vejo espaço para ele jogar, sendo bem honesto. Se algum deles, por exemplo, sair, ou se estiver pensando a médio e longo prazo numa peça de reposição, até pela idade o Bruno Guimarães é um cara interessante para isso. Mas nesse momento não vejo esse perfil. Tá? O Gvardiol, né, que a gente já vem falando desde a Copa do Mundo, seria também uma possível contratação para a zaga. E aí um zagueiro que atue aqui junto ao Rubem Dias, né, aí você passa o Laporte para reserva, basicamente, ou você vende. Mas ele também vem sendo especulado. Mas ainda na lateral esquerda você tem o Rafael Guerreiro, do Dortmund, vem sendo especulado, mas assim é uma especulação muito daquelas matérias, tipo, quais seriam as boas contratações para a equipe do Manchester City, algo do tipo, né? Não necessariamente tenha sido especulado de forma muito forte esse nome. Então está aí mais um, que seria o Rafael Guerreiro, tá? Lateral esquerdo. Além deles, você tem o Tielemans, do Leicester, e o Bellingham, Jude Bellingham, também especulados, né? Também especulados nesse momento. Então, assim, a gente está observando um Jude Bellingham sendo muito disputado no mercado e o City muito forte nessa disputa. E o Tielemans, ele é especulado em quase todos os clubes, basicamente. Tá? Então, assim, ele foi especulado no Liverpool, ele foi especulado no United, no próprio Manchester City. Ele tem um nome vinculado a outros clubes de outros lugares, como por exemplo Real Madrid, já teve um nome especulado. Ele é uma grande promessa, pensando em termos de seleção belga, por exemplo, seria o substituto natural. Quem vai substituir naturalmente o Kevin De Bruyne, ali no meio campo, né, naquela organização do meio campo belga. Então ele acaba tendo um nome especulado em quase todos os cenários. Tá? E aí, pessoal, a gente passaria a ter o Rafael Leão como uma possibilidade de ataque. Tá? Esse daqui é o menos forte das especulações, é mais antigo, inclusive. É a do final do ano. O Rafael Leão estava processando renovação de contrato com o Milan, então ele vai estar especulado por todos os clubes. Tá? Quem eu ficaria de olho? Tá? Aqui também tem um errinho. Quem eu ficaria de olho nessa janela de transferência? Os jogadores do Barcelona eu ficaria de olho justamente por conta do que pode acontecer com o Barcelona. Principalmente se o Barcelona, por mais que ele não seja excluído das competições ou qualquer coisa do tipo, ele pode, por exemplo, não ir para a Champions, né, por conta daquele caso com a comissão de arbitragem. Tá? Se ele não for para a Champions, bons jogadores ficam no mercado. Porque eles vão querer disputar a Champions ou o clube vai ter que reduzir gastos. E aí pode ser, por exemplo, que seja uma boa tentativa o Frank de Jong, por exemplo. Pode ser que seja uma boa tentativa o Baldé. Então são jogadores que eu ficaria de olho, principalmente esses dois aqui da equipe do Barcelona. Tá? Além deles, para a lateral direita, eu sei que o Rico Lewis tem jogado bem, né? É um jogador que a torcida gosta, mas o Walker também ele apresenta boas características, mas não oferta grande diferencial. Né? E aí o Frimpong, que é do Leverkusen, na lateral direito do Leverkusen, vem fazendo boas temporadas, é jovem, tem característica diferente que esse elenco ainda não tem, que é um lateral mais rápido, mais de ataque, mais de linha de fundo. Talvez seja uma boa possibilidade que não seja para necessariamente disputar a posição de primeiro momento com o Walker, mas que seja
para estar disputando posição aqui com o Rico Lewis e também poder entrar no segundo tempo, enfim, ter uma outra opção. Ainda na lateral direita, a gente tem aí a questão do Trent Alexander-Arnold. Ele vem sendo especulado muito na saída dele do Liverpool, principalmente indo para o Real Madrid, seria a possibilidade maior hoje. Mas se caso houver uma abertura de negociação, você está falando do melhor lateral direito inglês atualmente. Então ficar atento também a esse mercado, que seria interessante. Além disso, o Kvara do Napoli, né? A gente já vem sendo especulado no Real Madrid, por exemplo, mas é um caminho interessante para se ter como opção a esses jogadores, aí talvez olhando para o Bernardo e para o Phil Foden mais centralizados e o Kvara mais aberto pela esquerda. E pensando em reforçar esse meio mais central, eu também observaria muito o Camavinga. Tá? O Camavinga é um jogador muito interessante, joga na meia central, joga como volante e também tem atuado bem como lateral esquerdo. Então, assim, é um jogador muito completo que, junto ao Guardiola, eu tenho certeza que cresceria muito de produção e teria muito mais espaço do que tem no Real Madrid. Tá? O Real Madrid ele vai precisar esperar a aposentadoria do Kroos e do Modric assim, para ter um pouco mais de espaço. No Manchester City, ele tem espaço. Ele tem como disputar a posição e aí, obviamente, vai de treinamento, adaptação, uma série de coisas, mas ele teria um pouco mais de espaço. De todos esses, né, qual eu acho a posição mais urgente? A lateral esquerda me parece mais urgente, não pelo Ake e não pelo que ele tem jogado, mas porque você só tem uma opção hoje. Né? Você só tem uma opção que é a do Ake e talvez ter duas opções ou ter a possibilidade de uma variação seja interessante. Para o meio-campo, o Jude Bellingham seria assim, perfeito para jogar no lugar do próprio Gundogan. Tá? Eu não sou grande fã do Gundogan, mas o Jude Bellingham seria um jogador muito bom para fazer essa posição junto ao Kevin De Bruyne. Tá? E também, né, pensando aí na lateral direita, que eu acho também outro ponto, a própria vinda desse lateral do Leverkusen poderia ser uma surpresa boa, o lateral que tende a estar mais barato no mercado. O Leverkusen tem grandes chances de não classificar para a Champions League, então isso vai barateando o preço de alguns jogadores. E se fosse para forçar a contratação de um jogador extra aí nesse sonho, né, esse sonho de princesa aqui, seria justamente o Frank de Jong, que eu sou fãzaço. Ele, para mim, seria o grande substituto, o natural substituto do Kevin De Bruyne ao longo das temporadas. Tá? Então, para mim, seria essa a organização da equipe e pensem nas possibilidades aí também. Iago, você esqueceu algum nome? Eu vi uma outra especulação? Deixa aqui no comentário também. Além disso, Iago, tem outro nome que para mim seria ideal na minha visão. Deixa no comentário e explica por que também, para a gente trocar essa ideia aqui. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta, comente e compartilhe, né, esse vídeo com o máximo possível de gente, para que esse vídeo chegue para outras pessoas, tá? Grupo de WhatsApp, Telegram e tudo que mais que vocês possam compartilhar. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!